exaltado é, para sempre exaltado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. É um versículo muito curto, né? Apenas o versículo 43. Mas como nós não temos a projeção, quero pedir a você que, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 7 do Evangelho de João. E eu espero muito que seu coração esteja aberto, para quando Deus falar com você essa noite, você não esteja com seu coração fechado, mas pronto para ser transformado pela palavra do Senhor. Esse é um dos estudos que eu acabei fazendo para ministrar, em que eu, pela graça de Deus, ao ler o capítulo e escrevendo, irmãos, eu vou me ater apenas ao que Deus foi me fazendo ver nesse capítulo, e foi o que eu escrevi. Por certo, os irmãos ministros de Deus aqui vão ver coisas que eu provavelmente não vi aqui no texto. Mas eu tenho certeza que eu fui sendo guiado pelo Espírito Santo, conforme a leitura do capítulo, e eu tenho certeza que Deus, como falou comigo, vai falar com todos os irmãos. Amém? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. João capítulo 7, versículo 43, diz assim: Assim houve divisão, obrigado. Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Na versão NVI está escrito: e houve divisão entre o povo por causa de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos fazer uso de praticamente todos os versículos do capítulo 7 e que Deus nos guie pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de começar esse sermão fazendo a seguinte pergunta à igreja do Senhor: o que o mundo tem a dizer sobre Jesus? Ao olhar para a nossa roda social, para nós, ao olharmos para os caminhos que nós trilhamos na vida, no nosso emprego, nem todo mundo é crente. Para quem é autônomo, todo mundo que você atende, nem todo mundo comunga da mesma fé que você. E qual é a visão que o mundo tem a respeito de Jesus? Para alguns, vão dizer que Jesus é rei. Quem é Jesus? Jesus é rei, Jesus é um profeta, Jesus é uma boa pessoa. Para algumas pessoas, Jesus é considerado um grande revolucionário. Alguns vão até chamar Jesus de socialista. Jesus era um comunista. Tudo que Jesus ele tinha, ele pensava nas outras pessoas. Jesus ele era de esquerda. Jesus era de direita. Se você perguntar, alguns até se atrevem a dizer o que você e eu dizemos: Jesus é filho de Deus. Jesus é Deus. Mas alguns também vão dizer que Jesus sequer existiu. Algumas pessoas caem nessa falácia que já foi derrubada até por estudiosos da história. Jesus não é uma fábula. Jesus não é uma invenção de um grupo de pessoas. Não, existem relatos de Jesus como figura histórica. Eu não creio que Jesus seja Deus, é uma outra conversa. Agora, dizer que o Jesus histórico não existiu é um grande erro de qualquer tipo de historiador. Eu acredito que João, capítulo 7, nós temos uma demonstração clara das pessoas, do mundo, de como eles se referem a Jesus. Porque, de fato, irmãos, o mundo, ele odeia alguns cristãos. Eu, por várias vezes, falei aqui que o mundo, ele odeia os cristãos. E eu continuo com essa mesma ideia, com essa mesma visão sobre esse tema. No entanto, nem todos os cristãos, ou nem todos que se dizem cristãos, são cristãos como a Bíblia diz que deve ser.
Então, aqueles cristãos que dizem o que a Bíblia diz em relação a todos os segmentos, ao casamento, os cristãos que dizem as coisas que a Bíblia diz sobre finanças, sobre a relação entre patrão e empregado, quando você é o patrão, como tratar o seu subordinado, como tratar a pessoa que está abaixo de você, numa hierarquia empregatícia. A pessoa que fala isso à luz da Bíblia, a pessoa que fala à luz da Bíblia também a visão do empregado patrão, porque essa também é visão, existe uma visão bíblica sobre isso. Como nós devemos tratar pessoas que são superiores a nós. E quando nós dizemos isso como cristão, à luz das Escrituras, o mundo não vai te amar. O mundo não vai querer você perto. Porque o mundo quer pessoas que atendam ao que eles julgam ser certo. E automaticamente, quando a Bíblia é usada para ser o aferidor de medidas, o mundo tem um grande problema. O mundo não tem um outro recurso a não ser odiar vocês, odiar a mim. Só que o mundo geralmente diz o seguinte: por que os crentes de hoje em dia são odiados? Por que os crentes de hoje em dia não são aceitos? Alguns crentes. E aqui está a barreira de divisão. Se você é ou não aceito pelo mundo, eu me refiro ao mundo sistêmico, ao sistema mundano. Eles dizem: vocês não são aceitos, vocês são questionados, porque vocês não se parecem com Jesus. Vocês não se parecem com o Jesus da Bíblia. E eles falam isso, por quê? Porque eles olham para você e para mim, e eles pensam num Jesus boa praça. Boa praça no sentido de que aceita tudo que é feito, sem retrucar nada, porque ele é um amor, mas um amor que aceita tudo. Um amor que é recriminado pela Bíblia. Porque a Bíblia diz que o Pai, ele açoita, ele corrige a quem ama. Mas o Jesus que o mundo diz que ama é um Jesus que não corrige. É um Jesus que não vê erro nas pessoas. É um Jesus que respeita a individualidade, como se a regra da vida espiritual fosse a individualidade. Mas o homem não é salvo pela sua individualidade. Pelo contrário, o homem é salvo quando ele reconhece que a individualidade dele está levando ele para o inferno. E ele olha para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele caminha em direção ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bruna Marquezine, num podcast, falou o seguinte: olha, Jesus é até boa praça. O problema é o seu fã-clube. O problema são as pessoas que dizem servir a ele. Mas se você está com a Bíblia aberta, em João capítulo 7, que é o texto que eu só vou usar esse texto, e acredito que ele seja suficiente, no versículo 1 mostra que não é bem assim. No versículo 1 diz que Jesus não podia ir para a Judéia. Jesus decidiu ficar na Galileia, porque na Judéia estavam querendo tirar a vida dele. Estavam querendo matá-lo. Irmãos, faz uma conta comigo. Se eu me parecer com Jesus, vai fazer eu ser uma boa praça? Por que o mundo, na época de Jesus, queria tirar a vida dele? Assim como você percebe, você sabe muito bem, que no final dos capítulos dos evangelhos, Jesus é pendurado numa cruz. A vontade dos homens era matar Jesus, por Jesus ser quem era. E o mundo diz: nós não gostamos de vocês, porque vocês não se parecem com Jesus. É uma grande discrepância. É uma falácia. Os judeus queriam a pior pena contra Jesus. Mas sabe o que me chama a atenção ainda no capítulo 5? É porque no capítulo 7, é porque no versículo 5 vai dizer que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam em Jesus, criam que Jesus era o Messias. Como pode esses homens, essas meninas, que são os irmãos de Jesus,
Eles conviveram com Jesus. Eles cresceram com Jesus. Jesus não somente, irmãos, não fazia nada de errado. Porque uma pessoa omissa, uma pessoa depressiva, uma pessoa que fica trancada no seu quarto todo dia, o tempo todo, também não faz nada de errado com ninguém. Uma pessoa que não se move, uma pessoa que não faz nada, ela também pode ser dita, essa pessoa não faz nada de errado, a não ser ficar sem fazer nada. Só que Jesus não era somente uma pessoa que não fazia nada de errado. E há uma grande diferença entre o que eu disse agora para o que eu vou dizer a seguir. Jesus também fez tudo de certo. Não fazer nada de errado, muitas das vezes, é simplesmente não se comprometer. Não fazer nada de errado pode significar você não se meter. Não, eu não vou nem falar nada. Você sabe o que deve ser dito, mas diz, eu não vou nem falar nada, eu não quero me envolver, eu não quero se meter, eu não quero opinar. Só que Jesus fazia tudo de certo, irmãos. É o mesmo Jesus que entrou no templo, pegou em varapaus e saiu quebrando barraca de vendedores de pomba. E Jesus era manso e humilde de coração. Então Jesus não era somente uma pessoa que não fazia nada de errado. Jesus também se posicionava. E quando ele se posicionava, ele só fazia coisas certas e corretas. Esses irmãos que viram Jesus crescer, que viram a submissão de Jesus a Maria e a José, esses homens que viram como Jesus era responsável, como Jesus não quebrava os mandamentos de Deus, como Jesus era envolvido com as coisas de Deus, ao ponto de aos 12 anos, ele está sentado no templo, discutindo com os sacerdotes a respeito da palavra de Deus, e os sacerdotes dizerem, esse rapaz é diferente, ele sabe coisas que para a idade dele não é comum. Só que esses irmãos olham para Jesus e dizem, eu não vou crer. Só que algo que me chama a atenção ao meditar nesse texto é que o que eles falaram para Jesus, está preparado para ouvir o que eu vou dizer agora? Nós julgaríamos como crer. João, o escritor, ele disse, eles não criam. Quem falou foi João. O que escreveu o livro, ele escreveu, os irmãos dele não criam nele. Observe o versículo 3 e 4. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram, deixe esse lugar e vai para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Sabe o que eles não estão negando aqui? Que Jesus faz sinais. Eles não estão negando que Jesus faz milagres. Já que você faz tudo isso, vai para o centro religioso de Israel. Vai para a Judeia. E lá na Judeia você faz milagres, porque aí o mundo vai te conhecer, vai te reconhecer, o mundo vai te projetar. E por implicação, também vai projetar a gente, que somos seus irmãos, que saímos do mesmo lar que você. Então vão projetar você e vão projetar a nós também. Não tem como negar os milagres de Jesus. É por isso que também os fariseus, saduceus, eles não negavam. A Bíblia diz, quando eles foram falar sobre os milagres de Jesus, eles disseram, esse aí, ele faz milagres pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Porque não dava para negar, irmãos. Aquele homem estava no tanque de Betesda, tinha 38 anos que estava lá. Aquela mulher que estava encurvada, que foi curada por Jesus, todo mundo conhecia. A mulher do fluxo de sangue, foram 12 anos gastando o seu dinheiro e Jesus a curou imediatamente.
Não tem como negar que Jesus multiplicou pães e peixes, não tinha comida para todo mundo e ele fez aparecer. Não tem como negar os milagres de Jesus. Não tem como negar a pessoa da mão mirrada que teve a mão restaurada, o braço restaurado. Não tem como negar aquele endemoniado em Gadareno. Ninguém segurava ele, nem barras de ferro, nem correntes, ninguém continha ele. Então, já que nós não podemos negar os milagres, vamos destruir a imagem daquele que Deus tem usado para fazer os milagres. É o que na lei da dialética é chamado de ad hominem. Se não podemos desfazer no diálogo, vamos desfazer a pessoa. Vamos falar mal da pessoa. O mundo não odeia pessoas assim, sabe? O mundo não odeia crentes assim. Crentes que pensam em expansão, crentes que pensam em projeção. E não é palavra minha, irmãos. É palavra do próprio Jesus. No capítulo 7, versículo 7, Jesus vai dizer para os seus irmãos, que dizem para ele, vai para a Judéia, vai se projetar, vai mostrar milagre. Jesus diz para eles, o mundo não odeia vocês. O mundo não tem problema com vocês. O mundo não odeia pessoas que olham para Jesus como um milagreiro. O mundo não odeia pessoas que olham para Jesus como qualquer coisa. O mundo odeia pessoas que se posicionam para aquilo que Jesus ensina, diz e faz. Jesus, ele decide ir à festa um pouco mais à frente. Mas Jesus não vai junto com seus parentes, ele vai sozinho. E ele era guardado nessa festa. Inclusive, Jesus, ele era alvo do murmúrio de muita gente. No versículo 12 diz, havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, ele não é bom não. Ele engana esse povo todo aí. Irmãos, esses dois comentários estão errados sobre Jesus. Talvez você pense, não, chamar Jesus de bom, acho que o comentário está correto. Talvez, explicando isso aqui, talvez explique até por que Jesus falou para o jovem rico, bom é Deus, não me chame de bom. Jesus é o bom pastor, irmãos. Eu não estou dizendo que Jesus não seja bom. Jesus é o bom pastor. E de fato, o fato é que a definição de quem Jesus é, ela é clara em toda a Bíblia. Antes do capítulo 7, Jesus deu prova de quem ele é. Jesus é Deus. E ele dá prova disso no capítulo 5, no capítulo 2. Nicodemos também estava enganado. Quando ele chega para Jesus e fala, mestre, bem sabemos que és de Deus. Não, Jesus, ele é o próprio Deus ali, na frente de Nicodemos. Aqueles homens chamavam Jesus de mestre, mas não sabia o grande mestre que Jesus era e é. Infelizmente, existem alguns contentamentos em ouvirmos os adjetivos sobre Jesus e tratamos os adjetivos de Jesus como algo definitivo. Só que os atributos de Jesus, os atributos que nós dizemos que Jesus tem, que Deus tem, que o Espírito Santo tem, onipotente, onisciente, é onipresente, imutável, não define o que ele é, irmãos. Ele é muito além de onipotente, é porque na nossa língua é o nosso limite, é até aqui que nós vamos. Ele é muito além, o título que ele recebe é o maior de todos os títulos, Deus. Na nossa língua, na nossa linguagem humana, limitada, pequena, reduzida, medíocre, nós dizemos, tu és santo, mas ele é muito mais do que santo. Ah, meus irmãos, é o limite da nossa linguagem. E o limite da nossa linguagem ainda é muito pouco para dizer quem ele é.
O problema dessas pessoas que chamam ele de bom é porque eles dizem que Jesus é bom, mas eles não tratam Jesus como Jesus realmente é. Eu quero fazer uma analogia, e eu acho que essa analogia responde muita coisa. Porque qualquer tipo de elogio para Jesus, sem reconhecer quem Jesus é, não passa de ofensa. Qualquer coisa que eu disser para Jesus, é por isso, me perdoe dizer isso, está sendo transmitido pela internet, e tomara que chegue a maioria de pessoas possíveis. Ímpio não adora Deus, irmãos, porque ele não sabe se relacionar com Deus. Nós nos relacionamos com Deus pelo Espírito Santo. É por isso que o ímpio fala assim: Jesus é bom. Isso para Deus é uma ofensa. Eu sou pai, todos sabem. Todo mundo aqui acredita que tem alguém querido da família. Imagine essa pessoa querida, filho, sobrinho, enfim, quem quer que seja, chegar para você e falar assim: você é bom, mas eu não te considero como meu pai. Isso para você é bom ou é uma ofensa também? E aí? Faça a conta. Faça a conta. Tente ver. Eu considero você uma pessoa muito boa, mas não considero você minha irmã. Eu considero você uma pessoa muito legal, mas eu não considero você meu parente. Você não é nada para mim, mas você é bom. E aí, isso é bom para você ouvir isso? É bom para você viver isso? Imagina o rei de toda a terra, vendo ímpios que blasfemam contra o seu nome o tempo todo, levantarem as mãos e dizer: Jesus é bom, Jesus é bom. Louvam de lábios, mas o coração está completamente distante de Deus. Mas chorou. Quando cantou a música Só em Ti Confiarei, ela chorou. Ele chorou. Ele se alegrou, pastor José. Nossa, você tinha que ver. Na EBD ali fora, nós homens cansamos de conversar. O ímpio se emociona. O ímpio não adora. Você não consegue adorar a Deus se não for por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo só habita dentro de pessoas convertidas. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E é essa nova criatura que é chamada de templo do Espírito Santo. Que essa mensagem encontre morada no coração do ímpio que está ouvindo. E que ele saiba: eu quero sim, eu quero adorar a Deus. Eu não quero só me emocionar. Eu não quero chegar na igreja, chorar meio litro de lágrimas e sair e viver a mesma vida perdida de antes. Eu não quero entrar na igreja, louvar e sair da igreja e viver o mesmo mundo de antes. Que eu possa entrar na igreja, chorar, e esse choro não ser de remorso, mas um choro de arrependimento. Os que diziam que Jesus enganava o povo, eu acho que está implícito que está errado, né? Jesus não enganava o povo. Ao contrário do que os seus sugestionaram, né? Os seus irmãos sugestionaram a ele não faz milagres no capítulo 7. Você vai ver que Jesus, ele está aqui na festa, mas ele não vai com a predisposição que os seus irmãos que não criam nele sugestionaram. Vai lá, faz milagre, para os seus discípulos olharem para você e acreditarem em você. Não, o que ele faz? Ele ensina no templo, versículo 14. João, ele não vai registrar o ensino. Olha que interessante. João não registra o ensino, ele registra o que foi dito sobre o ensino. No versículo 16, versículo 15, perplexidade. O povo fica perplexo com o ensino de Jesus. Eu não sei o que foi que Jesus ensinou ali, mas o povo ficou perplexo ao ouvir as palavras de Jesus. Eu não sei o que Jesus disse, sabe, pastor José, para André. Eu não sei o que Jesus disse para André quando o André falou: olha, realmente encontramos o Cristo. Mas foi um diálogo que não está registrado.
No versículo 16 ao 19, João registra a palavra de Jesus pós a perplexidade. Diz assim a palavra de Deus, João 7, 16 ao 19. Minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que o enviou diz a verdade e não mentiras. Moisés lhes deu a lei, mas nenhum de vocês obedece a ela. Então por que procuram me matar? Cada pedaço desse capítulo 7 dá uma pregação. Mas esse trecho aqui mostra como a Trindade, ela é uma Trindade humilde. O Pai glorifica o Filho. Jesus diz, Pai, me dê a glória que eu tinha contigo antes, então o Pai também glorifica o Filho. O Espírito Santo aponta para Jesus e por aqui vai. Jesus aqui, ele atribui o ensino ao Pai. Jesus, em seu ministério, ele não buscava glória para si. Jesus no Getsemane fala, olha, se eu quisesse, se eu quisesse, eu orava agora. E o Pai mandava 12 legiões de anjos. Jesus, a Bíblia diz que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo. Então tudo que eu falei para vocês foi do Pai. Jesus oferece aqui um critério para discernir a verdade. Está aqui, ó. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se o meu ensino vem dele ou se eu falo de mim mesmo. Para saber a verdade, faz a vontade de Deus. Não é a sua própria vontade, a minha própria vontade. Faz a vontade de Deus. É como Jesus dissesse assim, aquele que faz a vontade de Deus, pastor José, não fica enganado. Aquele que faz a vontade de Deus, Deus não permite que seja enganado. A Bíblia diz que ninguém permanece de engano na congregação dos santos. Uma hora a coisa aparece, uma hora a capa cai, uma hora a máscara desce e uma hora todo mundo fica sabendo. Quem busca fazer a vontade de Deus não é enganado. Jesus expõe a diferença entre quem busca a própria glória e quem busca a glória de Deus. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Mas quem procura honrar aquele que o enviou diz a verdade e não tem mentira nele. E o último é que evita julgamentos superficiais. Jesus está falando aqui contra a hipocrisia. Moisés lhe deu a lei, mas nenhum de vocês obedece a ela. Mas vocês cobram que os outros obedeçam. Fariseus, que impõem fardos pesados sobre o povo, mas nem com um dedo procuram movê-la. Jesus está falando contra um povo hipócrita também, em suas palavras. Ao ouvir e compreender as palavras de Jesus, essa multidão, ela vai dizer, logo no versículo 20, ele está endemoniado. Falaram isso sobre Jesus. Jesus não ensinou uma mágica. Jesus não ensinou um código. Jesus ensinou a verdade. E quando o mundo ouviu a verdade da boca de Jesus, chamou o Filho de Deus de endemoniado. E você e eu queremos ser aceitos nesse mundo perdido. Eu e você não aceitamos a perseguição que nos sobrevém todos os dias. O Filho de Deus foi chamado de endemoniado. Mas no nosso calo ninguém pode tocar. Quão constrangedor para mim é entender
que muitas das vezes eu travo batalhas, enquanto Jesus foi chamado de endemoniado. E ao contrário de fulminar todo mundo, ele morreu por esses, até pelos que o transpassaram. Jesus continua. Jesus respondeu: eu fiz milagre no sábado. Preste atenção nisso. Eu não vou explanar esses textos que eu vou falar agora, mas eu quero ler para você. Jesus respondeu: eu fiz um milagre no sábado e vocês ficaram admirados. No entanto, vocês também trabalham no sábado, quando obedecem à lei da circuncisão que Moisés lhe deu. Embora nem foi Moisés que criou essa lei. Palavras do próprio Jesus. A circuncisão começou nos patriarcas, muito antes da lei de Moisés. Pois se o tempo certo de circuncidar o seu filho cai no sábado, vocês realizam a cerimônia a fim de não quebrar a lei de Moisés. Então, por que ficam indignados comigo pelo fato de eu curar um homem no sábado? Algumas versões bíblicas vão dizer de eu curar um homem todo no sábado. A circuncisão é uma cirurgia muito pequena, muito diferente da cura de um ser humano inteiro. Jesus disse aqui: se um sacerdote faz uma incisão pequena no templo, vocês aplaudem. Eu curo um homem inteiro aqui fora e vocês querem me matar. Jesus, ele está provando que a perseguição que ele sofria era um ódio de fator pessoal. Não era zelo pela lei de Deus. Eles não estavam tendo zelo pela lei do Senhor. Eles estavam perseguindo alguém que a multidão estava começando a dizer: será que ele é o Cristo? Será que ele não é aquele que foi profetizado? Será que ele não cumpre os requisitos? Esses religiosos ficam pensando: não vou perder a minha cadeira. Então o zelo dele não é pela lei de Deus, mas é uma ânsia em mostrar que eram maior, que eram melhores. Por que a lei com mais adendo no farisaísmo é o sábado? Porque é a lei que você pode apontar. Se quebrar um sábado, você pode apontar. Se quebrar essa lei, pode apontar. Eram 39 leis adendos ao sábado. Não pode acender fogo. Não pode andar mais de 1 milha. Não pode socorrer o doente, a não ser que a doença seja para a morte. Hoje em dia, para os guardadores de sábado, eu acho um grande problema. Me refiro aqui a muitos que se dizem cristãos, e em especial os adventistas, que dizem: somos sabatistas, guardamos o sábado, a lei de Deus. A marca da besta é quem guarda o domingo, e por aí vai. Você não pode, essa pessoa não pode ligar a luz, porque ele está botando alguém para trabalhar para ele, né? O cara da Enel está lá, trabalhando. Já que eu não posso quebrar o sábado, também não posso induzir outras pessoas a quebrarem o sábado. Quando eu faço isso, eu também estou quebrando o sábado. A realidade é que, para externamente, a santidade de maneira externa, ela sempre pode esconder podridões terríveis. Querer provar para os outros o quão espiritual eu sou, eu posso estar escondendo coisas terríveis que vocês não podem saber. Isso é novidade para alguém? Isso não é novidade para ninguém. Nós temos exemplos bíblicos, como os próprios fariseus, que se diziam santos, 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 mas escondiam dentro das suas vidas podridões que não podiam ser faladas. Marcos capítulo 7, meu dinheiro é corbã, é separado para Deus. Faziam isso para não ajudar os pais na velhice. Quando os pais morriam, pegavam o seu dinheiro e gastavam em recursos próprios, gastavam para si mesmos.
Quantas pessoas nós não conhecemos que eram santas e santas e santas e tinham pecados terríveis escondidos? Então, quando você vê pessoas que mudam, que são hipócritas, porque a hipocrisia não é algo que apenas a igreja diz que é contra. A hipocrisia é algo tão terrível que até pessoas que não são crentes também dizem: a hipocrisia não é legal, não. A hipocrisia não é certa, não. Não é coisa só de crente ser anti a hipocrisia. O homem em si, ele é contra a hipocrisia. O problema é que ele consegue ser hipócrita, mesmo sendo contra a hipocrisia. Jesus critica fortemente a hipocrisia em vários textos dos evangelhos, os apóstolos também. A hipocrisia em si é terrível. A hipocrisia é parente da mentira. A hipocrisia é ilusória. A hipocrisia leva pessoas ao erro, deturpa a humanidade do indivíduo, afasta o homem de Deus. A hipocrisia é egoísta. Através da hipocrisia, portas são fechadas. Depois que a máscara cai, ninguém confia mais. Oportunidades são perdidas e a confiança é completamente quebrada. Por causa da sua hipocrisia, estes homens estavam longe de Deus e não conseguiam ver que Jesus é o Cristo. Enquanto isso, ele vai mostrar no texto que alguns diziam: não era esse aí que o pessoal queria matar? Olha só, que no começo eles dizem: ele é maluco, ele é doido, ninguém quer matar ele. Alguns versículos à frente, você vai ver o próprio povo dizendo: não é esse aí o que estavam querendo matar? O que me chama a atenção é a seriedade com que Jesus levou seu ministério. E isso é descrito no capítulo 7, versículo 28 e 29. Vou ler para você. Com certeza sua Bíblia está aberta, você vai ler junto comigo? Amém? Olha, irmão, mente não, pede sua bênção não. Para quem está aberto, amém, irmão, desculpa. Mas para quem não está, não mente não. Amém? João capítulo 7, versículo 28 e 29 está escrito: enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: sim, vocês me conhecem e sabem que de onde eu venho, mas não estou aqui por minha própria conta. Aquele que me enviou é verdadeiro e vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho dele e ele me enviou a vocês. A partir das palavras de Jesus, nós temos três posicionamentos. No versículo 30, você tem as pessoas que rejeitam. As pessoas que ouvem essa palavra aí, rejeitam. No versículo 31, você tem as pessoas que acreditam. As pessoas que acreditam na palavra de Jesus. E no versículo 32, você tem pessoas religiosas, influentes, que o que eles mais querem é desviar aqueles que creem. Então temos a espinha dorsal das palavras de Jesus. Eu vou correr um pouquinho para caminhar para o final. E essa parte dorsal dessa ensino está no versículo 33 ao 42. Eu quero ler com você. Jesus, porém, lhes disse: estarei com vocês só um pouco mais. A irmã Lidiane cantou que João viu, né, milhares e milhares de anjos, que nós estamos esperando um dia, como o pastor bem frisou. O Ministério Louvor também cantou: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Olha que palavra linda de Jesus: estarei com vocês só um pouco mais. Então voltarei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. Os judeus se perguntavam: para onde ele pretende ir? Será que planeja partir e ir aos judeus em outras terras? Talvez até ensine aos gregos. Irmãos, como os judeus odiavam gregos. Como eles tratavam mal os gregos. Isso aqui não espere que aqui seja uma coisa muito boa, não. Isso não é bom. O que eles estão falando aqui não é bom.
O que ele quer dizer quanto à fala, vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e não poderão ir para onde eu vou. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, glória a Jesus, quem tem sede, vem a mim e beba. Pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Aleluia! Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos aqueles que crescem. Total, Atos capítulo 2, 120 pessoas reunidas em oração. Naquela ocasião, o Espírito ainda não havia sido dado a eles, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando as multidões ouviram dizer isso, alguns declararam, certamente este homem é profeta, porque nós esperávamos. Outros afirmavam, olha os ímpios, o que eles vão afirmar? Ele é o Cristo. Ainda outros disseram, não é possível. Olha o grupo de pessoas mescladas aqui. Olha só, não é possível. O Cristo virá da Galileia. As Escrituras afirmam claramente que o Cristo nascerá da linhagem real de Davi, em Belém, o povoado onde o rei Davi nasceu. Eles estão dizendo exatamente o que aconteceu com Jesus, mas eles estão pegando o convívio de Jesus na Galileia e descredibilizando a messianidade de Jesus. Qual é a grande divisão descrita no versículo 43? Que é o versículo que nós lemos. Uns diziam, não é o Cristo. Ele é de uma terra que não é bem vista. Outros diziam, ele é o Cristo. E aqui eu quero voltar ao início do sermão. A primeira pergunta que eu fiz aqui. E a pergunta foi, o que o mundo tem a falar sobre Jesus? É possível que haja essa divisão intelectual sobre Jesus. É possível que alguns digam, Jesus é ninguém, Jesus é o Cristo. É possível no mundo que pessoas já tenham comungado da mesma fé que a gente e hoje estão no mundo e você vai conversar com eles e eles vão dizer, não, acredito em Jesus sim, Jesus é o Cristo. Não, acredito em Jesus sim, Jesus é Filho de Deus. Alguns no mundo vão dizer isso, porque um dia comungaram da mesma fé que a gente. Só que ambos aqui estão na mesma festa. Ambos aqui estão fazendo a mesma coisa. Seguindo os mesmos caminhos. Seguindo as mesmas perspectivas. Esse mesmo povo que está dizendo, ele é o Cristo, ele não é o Cristo, é o mesmo povo que vai gritar daqui a pouco, crucifica-o, crucifica-o. Estão na mesma festa, dançando a mesma música, comendo os mesmos salgadinhos da festa, convivendo das mesmas falhas, os que dizem que ele é o Cristo e os que não dizem. Aleluia. O mundo está perdido, meus irmãos. Quantas pessoas vocês conhecem que chamam Jesus de maravilhoso? Que não comungam da mesma fé? Quantas pessoas que seguem sua vida de maneira honesta, mas aquém de Jesus? Existem pessoas nesse mundo que são semelhantes ao jovem rico. Uma coisa só te falta. E o que falta é amor a Deus acima de todas as coisas. Muitas pessoas são como Cornélio. Fazem o bem, andam bem, mas Deus tem que falar, olha, você tem que, rapaz, não dá para continuar só dando esmola, não dá para continuar só fazendo boas coisas, tem que se voltar para Jesus em espírito e em verdade, tem que se converter a Cristo.
Nesse mundo ninguém é salvo por ser uma boa praça, por ser uma boa pessoa. Como eu disse no início, as pessoas são salvas pela obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso não acontece, o destino de ambos é o mesmo. Aqui nessa festa, e nós estamos falando do capítulo 7, o destino de todos aqui é o mesmo. Todos estão indo para o precipício. Aqueles que ouvem Jesus, se simpatizam com Jesus, mas não se convertem a Jesus, está indo para o mesmo precipício daquele que diz, ele está cheio de demônios. Que essa palavra também encontre morada em nossos corações, a comunidade dos crentes, eu me refiro a mim e a você. Que nosso discurso sobre Jesus não seja meramente verborrágico. Nós não possamos, irmãos, sinceramente, eu sinto vontade realmente de chorar, porque isso é uma verdade na igreja. O nosso discurso não pode ser apenas da boca para fora. O nosso envolvimento não pode ser apenas um movimento didático. O nosso envolvimento com Cristo não tem que ser apenas de dizer que Ele é Senhor, mas tem que viver em consonante com essa palavra. Ele é o meu dono, é Ele quem manda na minha vida. É Ele quem dirige todos os meus passos. As minhas decisões não são tomadas pelo que eu quero, mas pelo que Ele quer para mim. Não seja apenas da boca para fora ou meramente religioso, porque se for assim, irmãos, estamos participando do mesmo caminho dos exemplos desses ímpios que eu citei acima. Sabe, o céu é inalcançável. Quem está no alto do Himalaia, quem está aqui embaixo, não alcança o céu do mesmo jeito, irmão. Quem está no alto da montanha, quem está aqui na terra plana, aqui embaixo, no nível do mar, não alcança o céu do mesmo jeito. Ah, fulano é boa pessoa, ciclano é um assassino. Não alcança o céu do mesmo jeito. Que nós também possamos ouvir essa palavra e falar, Senhor, eu não posso te adorar, me reunir na igreja, só da boca para fora. O capítulo 7 termina assim. Alguns queriam que ele fosse preso. Olha só. Mas ninguém pôs as mãos nele. Quando os guardas do templo voltaram sem ter prendido Jesus, olhe, preste atenção nisso. Os principais sacerdotes e fariseus perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Eles responderam, nunca ouvimos alguém falar como ele fala. Eles falam para esses soldados, vocês também foram enganados? E zombaram os fariseus deles. Os fariseus estão zombando dos soldados do templo aqui. O templo também tinha soldados do templo, independente dos soldados romanos. Roma disponibilizava essa liberdade. E esses soldados do templo, eles eram subordinados aos religiosos do templo. Então eles estão zombando aqui. Por acaso um de nós que seja entre os líderes dos fariseus crê nele? As multidões ignorantes o seguem, mas elas não têm o conhecimento da lei, elas são amaldiçoadas. O que eles estão dizendo? Essa multidão aí que está seguindo Jesus, que estão ouvindo Jesus, eles são ignorantes, eles não conhecem sobre a lei de Deus, eles são amaldiçoados. Então Nicodemos, o líder, que antes havia se encontrado com Jesus, perguntou, a lei permite condenar um homem antes mesmo de haver uma audiência? Você também é da Galileia? Responderam eles. Procure e veja por si mesmo. Nenhum profeta vem da Galileia.
E eu quero destacar aqui o versículo 53. E todos foram para a sua casa. Guarde isso, porque isso é importante. E todos foram para as suas casas. Os guardas do templo ficaram impressionados com Jesus, com seu ensino. Os mesmos guardas do templo que estavam lá, ouviram as palavras de Jesus, que ficaram impressionados com as palavras de Jesus, são os mesmos guardas do templo que vão entrar no Getsêmani com madeira nas mãos, com correntes, com cordas e vão amarrar Jesus. Os que ouviram Jesus dizer e disseram assim: não tem como prender. Não tem como prender, as palavras dele são muito sábias. Ninguém fala como ele. São eles mesmos que vão no Getsêmani prender Jesus. Há uma diferença muito grande quando a palavra vai ao coração ou quando ela fica apenas nos ouvidos. Palavras que vão apenas aos ouvidos podem até impressionar você. Mas a palavra que muda você é aquela que você permite que desça para o seu coração. As pessoas ouvem o pastor José pregar, o pastor Fabrício pregar, enfim, todos os irmãos que pregam aqui. Todos nós ouvimos. A diferença não é somente ouvir com os ouvidos, mas ouvir com o coração. Não é somente o que ela produz aqui. Nossa, como fala bem. Nossa, como se coloca bem. Nossa, não sabia disso. Olha que palavra diferente. Não, isso aqui não muda ninguém. O que muda é o que a palavra vai produzir aí dentro. O quanto o seu coração vai estar aberto para receber essa palavra. Esses soldados ouviram a palavra, pastor José. Eles ouviram, eles avaliaram, meus irmãos, pelo amor de Jesus. Eles avaliaram a pregação de Jesus. Ninguém fala como ele. Ninguém se expressa como ele. Eu não pude nem prendê-lo, porque ele fala palavras inefáveis. No entanto, é para prender? Vamos prender. É para bater? Vamos bater. É para rasgar as vestes dele e tirar sorte? Vamos rasgar e tirar sorte também. Vamos humilhar? Vamos cuspir? Vamos. Vamos bater? Vamos. Mas aquele dia no templo, mas aquele dia que ele estava falando, que a palavra dele impressionou a gente. Ah, esquece. Ficou só nos ouvidos. Não desceu para o coração. Não vai mudar as minhas intenções. Não vai mudar o que eu quero fazer. Não vai mudar o que eu sou. Nunca ouvimos alguém falar como ele. Cala tua boca, vamos te levar para Anás e Caifás te julgar. São os mesmos que disseram essas palavras. Os religiosos vão dizer: vocês foram enganados. Jesus é uma fraude. Ambos trabalham no templo, irmãos. Os soldados, os fariseus, ambos trabalham no sinédrio. Ambos servem o sinédrio. Ambos igualmente perdidos, sem olhar para o Salvador. Eles vão para casa em vez de irem para Cristo. Só mais 5 minutinhos e eu estou terminando. Eu destaquei o versículo 53 porque a Bíblia diz que eles vão para casa. Eles não vão para Cristo. Eles não vão para o Senhor, eles vão para casa. Em vez de se voltarem para o Salvador, vão buscar o seu próprio refúgio. Eu vou para a minha casa. Em vez de ir para Cristo, vão para casa. E no outro dia, vão contra Jesus mais uma vez, com uma estratégia ainda mais elaborada. João capítulo 8, versículo 1. Está com a Bíblia aberta? Vamos juntos. Jesus voltou ao monte da Galileia, mas na manhã, que manhã foi essa? Seguinte, no outro dia, bem cedo. O bem cedo para o judeu é ali cedo mesmo, né, pastor? No raiar do dia, o sol está aparecendo. 6 horas da manhã, 6:01, foi bem cedo.
Ele estava outra vez no templo. Quem estava no templo? Jesus. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e começou a ensinar. Então os mestres da lei, os fariseus, lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e colocaram diante de quem, irmão, essa mulher? De quem? Da multidão. Porque o que eles querem, o que eles querem é descredibilizar Jesus. Então, multidão, olha essa mulher aqui. Vamos ver o que Jesus tem para dizer. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor me diz? Olha o que o versículo diz. Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Se no capítulo 7 não conseguimos, vamos no capítulo 8 bolar um plano melhor. Devemos, como cristão, também ter cuidados especiais com a nossa vida com Deus. Uns aqui estão claramente perdidos, outros parecem que não estão perdidos. Que ao fazermos uma análise sobre a nossa vida com Deus, possamos entender que a vida com Deus não é meramente formalidade. É domingo? Então vamos à igreja, porque é domingo. Não gosto quando fulano prega. Se eu soubesse que fulano ia pregar, eu nem teria vindo. Dá vontade de chegar só depois de tal momento na igreja. Eu só vou chegar, dá vontade de chegar na igreja depois que canta o hino da harpa. Cuidado. Porque uma parte dessa multidão perdida também dizia: Jesus é o Cristo. Ele é o Cristo. E estavam tão perdidos quanto os que não diziam isso. Cuidado para não sermos como os fariseus. Do versículo 47 até o 49 do capítulo 7. Vocês também foram enganados, zombaram os fariseus. Por acaso um de nós aqui está seguindo a ele? Culto é do nosso jeito. Adoração é do nosso jeito. O jeito certo é o nosso. Eles estavam falando isso contra Jesus. Não somos aferidores de medida, nossa régua deve ser as Escrituras. Nenhuma pregação, pastor, ensino, organização, palestra, simpósio, governo, monarquia, louvor, está com autoridade acima das Escrituras. Nenhum. Quem é Jesus para você? Se o começo da pregação foi o quem é Jesus para o mundo, como o mundo vê Jesus, a pergunta agora se aplica a mim e a você, servos de Deus. Quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você e para mim? Se Jesus é Deus para você, então não sigamos o exemplo desses homens, que por vezes diziam, ele deve ser o Cristo, mas viviam distante desse Cristo.